Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz, filhos do Um, queiram receber o meu amor, a minha vibração. Eu venho a vocês para acolher os seus questionamentos e ver se, da minha visão arcangélica, eu posso ali levar um esclarecimento. Questão: quando a sombra age, ela age com a autorização da luz? É uma ilusão crer que a sombra age porque a luz o permite. Em nome de que a luz unitária, na vibração, bem além da sua dimensão, permitiria qualquer atuação da sombra. A experiência da dualidade, bem-amado, é algo que vocês vivem, para alguns de vocês, desde muito tempo. A experiência da dualidade é uma experiência que jamais os fará sair da dualidade, jamais, se a luz não viesse se instalar nesta dimensão. Agora, bem-amado, é preciso compreender que o que você chama de luz, nesse mundo, não é a luz. Trata-se de uma visão da mente. A luz não está presente nesse mundo. Ela se encarnou, há 2000 anos, ela fecundou a Terra prevendo esse momento. Há mais de 300.000 anos que a luz tenta se reinstalar nesse mundo de carbono que foi, literalmente, na sua linguagem, furtado de sua criadora. Assim, portanto, querer aderir ao fato de que a sombra só pode existir porque a luz o permite é uma visão bem sedutora, mas que não corresponde absolutamente à verdade. Trata-se de uma verdade relativa, em meio à sua evolução autoproclamada, nesse mundo. Eu os lembro de que a evolução é, a propósito, para fazê-los aderir à matriz, fazendo-os crer que vocês evoluem nesta matriz até se liberarem. Assim como as leis da reencarnação não foram criadas pela fonte, nem por Maria, mas, sim, pelos falsificadores e unicamente por eles. Na verdade absoluta da luz unitária não existe karma. Isso é uma crença à qual vocês aderiram, como tantos outros. O que lhes é solicitado hoje, bem-amados, é para não mais crer em nada, exceto no que vocês experimentam na consciência vibral, no estado de ser. Esse é o único modo de sair da ilusão. Enquanto vocês derem peso à matriz, existe uma gravidade, em suas estruturas, que os impede de alcançar as esferas do estado de ser. O karma faz parte desses elementos de peso, falsificado e introduzido, de maneira artificial, nesse mundo, pelos arcontes. Eu os lembro de que os arcontes são incapazes de criar o que quer que seja, ao contrário, eles desviam uma criação, seja ela qual for. Questão: quais são os modos de funcionamento das dimensões unificadas? Bem-amado, o modelo de funcionamento não pode ser descrito em palavras, porque vocês não estarão mais no domínio das palavras. Nos mundos unitários, a ação/reação é substituída pela ação da graça. A densidade é substituída pela leveza. Nesses mundos, tudo é transparente e luminoso. Não existe forma fixa, tudo é móvel, tudo são ondas, tudo é vibração. A atribuição de uma forma fixa, como vocês a vivem nesse corpo, é uma paródia da criação. Nos mundos unificados, não há fixação em uma forma, mas liberdade de forma, liberdade de cores, liberdade de vibrações e liberdade de acessos dimensionais. Isso é dificilmente concebível pela sua mente, pelo seu mental. Isso apenas pode ser vivido. Os estados que lhe são descritos por um amigo, relativos ao estado de Samadhi, são uma abordagem mais fiável do que é a verdade absoluta, do que é a alegria eterna. Questão: há sempre a presença da consciência? Bem-amado, há apenas isso. Questão: com qual objetivo foram criados os arcontes? Não estou seguro de apreender o alcance desta questão. Os arcontes se intitularam assim. Eles se substituíram à fonte, eles se autodenominaram Deus, Diabo, Criador. Eles furtaram uma criação. Eram entidades extremamente, no início, luminosas, que caíram ou que quiseram, em todo caso, experimentar certa forma de compressão e de densidade e de limitação de forma e de expansão. Eles não foram criados, senão, isso volta a me perguntar como vocês foram criados e como eu mesmo, arcanjo, fui criado. Questão: antes de falsificar esta matriz, os arcontes tinham um papel construtivo.
Eles eram os pilares da criação, mas não eram criadores. Questão: por que 2000 anos entre a vinda do Cristo e o que se vive hoje? Bem-amado, 2000 anos não é nada em relação a 50.000 anos. 50.000 anos não é nada em relação a 320.000 anos, em um tempo linear. Bem-amado, houve uma semeadura da luz há mais de 50.000 anos. Certo número de entidades de consciência, muito elevadas, manteve uma ligação, ainda que ínfima, com a luz vibral e a fonte. Isso permitiu manter esse sistema conectado com luz, mesmo se a luz ali não estivesse presente. Cristo veio simplesmente ancorar a luz na Terra, de maneira a desvendar o que se revela hoje. Nós também, dependentes dos ciclos, mesmo se, para nós, os ciclos não tenham a mesma duração que para vocês. Isso não permanece menos do que ficam os ciclos que passam, de maneira cíclica, por pontos vibratórios importantes. Nós fomos, não forçados, mas digamos, submetidos, de maneira específica, a certo número de ciclos e de respirações nos mundos livres, para poder realizar a promessa de Cristo. Questão: esse mundo, criado por Maria, foi muito rapidamente falsificado pelos arcontes. Bem-amado, tudo é relativo. Ele funcionou, entretanto, mais de 20 milhões de anos, normalmente. E a consciência se limita, sobre esta Terra, a 300.000 anos. Entre 300.000 e 1 bilhão de anos estavam presentes, sobre esta Terra, numerosas consciências livres, formas humanas criadas por Maria, golfinhos que eram também povos vindos de Sírios, livres. Havia os gigantes ou nefilins, que foram alardeados como diabos, certamente pelos arcontes. Havia grandes entidades presentes nesta estrutura de carbono, mas que não estavam prisioneiras de uma forma, que iam e vinham nesta forma como nos mundos que não eram de carbono. Vocês não ignoram que a vida está presente, sobre este planeta, desde muito tempo. Assim, portanto, em uma escala que se calcula, em termos lineares, em milhões de anos, o que representam 300.000 anos, a não ser para vocês, quando vocês se aperceberem, não do tempo perdido, mas simplesmente do tempo que vocês permaneceram prisioneiros, imóveis, dentro de algo congelado, fixo. Questão: somente o princípio de liberdade da fonte permitiu esta manipulação dos arcontes. Entre outros. As coisas seriam, na sua linguagem, mais complexas para explicar e elas não podem sê-lo. Simplesmente, alguns de seus mitos fundadores evocam, certamente, a queda de certo número de anjos, que é completamente irreal. Questão: o que é a ação da graça? A ação da graça é exatamente, bem-amada, o oposto da ação/reação. Na matriz, a ação/reação, na sua forma de expressão mais simples, é o que explica que, pela densidade, um corpo de uma densidade cai, sendo atraído para o centro da Terra. Isso é denominado ação/reação. Nos mundos unificados, o pensamento, ou a consciência, segue o desejo desta consciência. A palavra desejo não é completamente adequada. Basta-lhes pensar em tal sistema solar, em tal pessoa, para ali estar, qualquer que seja a dimensão, qualquer que seja o lugar do universo onde se situa o que vocês pensaram. Aqui, mesmo nesta matriz, vocês são prisioneiros desta terra, mas também prisioneiros desse corpo. Vocês não podem ir para onde quiserem, me parece. Assim, portanto, a ação da graça é a ação liberada de qualquer tensão de densidade e de qualquer fechamento dentro de uma forma, ou de uma vibração, se preferirem. Encontrar a ação da graça, na sua humanidade, atualmente, corresponde a viver na alegria interior, na fluidez da unidade e no abandono à luz, permitindo preparar a sua consciência. Esse corpo não tem qualquer espécie de importância, exceto pelo material genético que ele representa, que alguns irão levá-lo. Mas, para as consciências livres, esse corpo não tem qualquer interesse, estritamente nenhum. É o que diz a borboleta quando ela vê a lagarta. Assim como a lagarta ignora a borboleta enquanto é lagarta, a borboleta, uma vez que se torne borboleta, compreenderá o que era lagarta, mas não antes. Questão: o que nos parece um mistério da fonte, resta depois da terceira dimensão?
Bem-amado, certamente não, uma vez que, a partir do momento em que houver destruição da forma limitada, a partir do momento em que houver desaparecimento da densidade, a consciência é totalmente livre e está conectada, permanentemente, com a fonte. Assim, alguns dos seus seres ditos realizados, puderam ser assimilados à fonte. Você se tornam a fonte, assim como foi dito por alguns dos seus seres que viveram esses estados de consciência próximos do ilimitado. Você se tornam a fonte, o grão de areia e o universo inteiro. Não há mais identificação em uma forma, em uma densidade, ou mesmo em um funcionamento. Entretanto, a persistência da consciência. Questão. Um ser que viveu um samadhi disse: "Ah, isso mesmo." Por que esta reação? Bem-amado, aí se situa a grande liberdade do espírito humano. Assim, mesmo Sri Aurobindo, em sua vida, exclamou que não queria viver o samadhi e que ele voltaria para ajudar a humanidade para sair da armadilha da matriz. Ele ajuda, à sua maneira, sem ter necessidade de retomar um corpo, hoje. Assim, o que exclamou neste neófito não era certamente o estado de ser, mas a personalidade. Isso corresponde à sedução e à armadilha da matriz. Um arcanjo mesmo, que se aproximasse muito perto da matriz, seria preso, por sua vez, dentro da matriz e tomaria corpo e não poderia escapar. O sacrifício dos Elohim, há 50.000 anos, como há 320.000 anos, foi exatamente da mesma natureza. É um eufemismo dizer que o sacrifício era meio consentido, mas há um sentido de amor e de serviço, de outro modo mais importante, no nível das formas de consciências livres, que não suportam ver consciências fechadas, mas respeitam a sua escolha e a sua liberdade de decidirem permanecer fechadas. Compreenda, bem-amado, que a simples questão que você colocou transcreve o seu questionamento com relação ao que é a fonte. Assim, portanto, pode-se afirmar, através desta questão, que você não contatou ainda a fonte. Mas eu lembro de que a fonte toma corpo de carne e dá forma a corpo de carne regularmente, desde o início da falsificação. O único limite: a fonte chega a criar e a densificar uma forma, espontaneamente, sem passar pelas vias da encarnação, mas esse corpo não pode subsistir, nesta matriz, por mais de 14 anos. Além disso, a consciência seria presa, ela também, o que é impensável para a própria fonte. Assim, quando a fonte lhes diz que ela está no grão de areia, como no conjunto da criação e de dimensões, essa é a estrita verdade. Você não pode compreendê-lo, é impossível. É o mental que quer compreender, isso apenas se pode viver no plano vibratório. Jamais o mental poderá compreender a fonte, ele pode apenas negá-la. Questão. A experiência de terceira dimensão dissociada parou definitivamente. Este é um decreto da fonte e da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. E é irrevogável. Questão. O que vai advir dos seres humanos que não chegarem a viver o fogo do coração? Eles são em grande número e vão para onde os levar a vibração que possuírem. Alguns recomeçarão um ciclo no que eu chamaria de uma terceira dimensão unificada. A única diferença é que eles terão a consciência do que são, mas não poderão se juntar ao que eles são enquanto não tiverem purificado o que é para purificar, correspondente aos apegos, às feridas e tudo o que não foi superado pela vibração do fogo. Agora, no que se refere ao que é chamado de portais orgânicos, ou sem a alma, ou sem espírito, eles serão simplesmente destruídos, porque eles não são viventes. No que se refere, agora, a algumas forças, e elas são muito pouco numerosas, que dirigiram a humanidade para este estado de escravidão, seja os arcontes ou aqueles que vocês denominam os répteis, eles serão colocados, por sua vez, na prisão, mas terão a chance de ver a luz do sol através das grades, o que é ainda mais intolerável do que não saber que se está na prisão. Mas a redenção está no final do caminho. Isso não é uma punição, isso corresponde, palavra por palavra, ao que disse Cristo: que lhe seja feito segundo a sua fé. Haverá, portanto, estruturas vibratórias que não serão planetas, mas que permitirão viver o que é para viver em função das suas próprias vibrações. Questão.
A próxima terceira dimensão unificada funcionará por ciclos de 52 mil anos ou com depurações progressivas em função das evoluções. Bem, tudo depende do sistema solar correspondente. Eis que esta Terra não existirá mais na terceira dimensão. A Terra decidiu mudar de pele. Ela também, lagarta, ela se torna borboleta e, portanto, ela se agita, ela abala seus elementos para ceder à sua nova dimensão, como vocês. Agora, o que é chamado de terceira dimensão unificada se refere a mundos como, por exemplo, o sistema ou alguns sistemas de Vega de Lira e algumas estrelas de Vega de Lira, que funcionam na terceira dimensão unificada, o que existe também junto aos arcturianos, junto a alguns pleiadianos, etc. Eles são em grande número a viver estruturas de carbono, mas não dissociados. Questão: os ciclos correspondentes serão aqueles do planeta de apoio? Serão aqueles em função do que foi chamado de filiações espirituais. Se você for um espírito que teve um componente muito ligado à constelação da Águia ou a um de seus sóis, e você não aceita os mundos unificados, pela sua vibração, você irá para os mundos de 3D unificados, que existem nesses sistemas solares. Questão: as linhagens correspondem a sistemas planetários específicos? Sim, inteiramente. Questão: os arcanjos intervêm em todos os sistemas? Em todos os mundos criados pelos Elohim criadores, ou pelos Elohim que são as criadoras. Como sabem, existe uma ronda arcangélica. Esta ronda arcangélica, que está reunida em conclave, atualmente, nesse sistema solar, exceto para o arcanjo Lúcifer, os mesmos arcanjos que participaram da criação desse mundo livre, na estrutura de carbono, há 20 milhões de anos. Não temos mais perguntas, agradecemos. Aos 3 dimensões? 14 de julho de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.